Olá, internauta da TV Lance, está no ar o Lance na Área desta sexta-feira, hoje é dia 11 de fevereiro de 2011, e a partir de agora a gente vai dar uma olhada nos destaques das capas do Lance de hoje, começando com a capa do Lance de São Paulo, que traz o mau momento do Roberto Carlos no Corinthians. Estou sendo ameaçado, perseguido e posso sair, disse o Roberto Carlos ontem em entrevista exclusiva ao Lance. Medo, telefonemas para ele e seus familiares, perseguições de motos a seu carro. Roberto Carlos diz que não aguenta mais. Adeus pode ser definido hoje. Em campo, Liedson resolve. Ronaldo pode ir para o banco? E mais, Tião Fiel festeja 4 anos de tabu. Tudo isso na edição do Lance de São Paulo de hoje. Na parte do Corinthians, uma longa cobertura do Corinthians no Lance de hoje. E a gente dá uma olhada aqui agora na página que traz o Roberto Carlos. RC fora. Em entrevista ao Lance, Roberto Carlos revela ameaças e perseguição. Lateral pode até sair hoje e o André Sanches que vai definir esta situação. E aqui uma das frases que o Roberto Carlos disse em sua entrevista para o repórter Rodrigo Vessoni. Estou repensando algumas coisas, estruturando minha segurança. Estou sendo ameaçado por telefone, minha família também. Até motos perseguem meu carro nas ruas. Foi o que disse então o Roberto Carlos, que pode definir hoje a sua saída ou a sua permanência do Corinthians depois do fiasco do time na Copa Libertadores. Situação séria para o lateral esquerdo do Corinthians. E a gente acompanha como que foi o treino de ontem do Roberto Carlos. Pelo menos ontem ele treinou normalmente no CT do Timão. Em estreia de Liedson, o Corinthians venceu o Ituano por 4-0 nesta quarta. Mas após a goleada, surgiu uma polêmica no Timão. Desta vez, o alvo é Roberto Carlos. Em entrevista ao Lance, o lateral revelou estar sofrendo ameaças por não ter participado da partida contra o Tolima, que eliminou o Alvinegro da Libertadores. E o jogador já fala na possibilidade de deixar o clube. A preocupação dele por esses movimentos todos, por essas críticas e até ameaças de alguns torcedores. Falou até de ter visto gente perseguindo o carro. Isso nós estamos conversando com ele e é uma colocação, é uma preocupação dele. O futuro de Roberto Carlos deve ser decidido nos próximos dias. O seu procurador estaria chegando em São Paulo esses dias e aí nós vamos ter uma conversa e ver qual caminho nós vamos seguir. E enquanto o clube não toma uma decisão, resta quem chegou agora torcer pela permanência do companheiro. Eu, como um jogador do Corinthians e também um admirador do Roberto Carlos, gostaria muito que ele ficasse, mas isso depende única e exclusivamente dos jogadores, sabe o que ele está passando ou não. Acho que isso fica a critério dele. Claro que eu gostaria muito que o Roberto continuasse aqui, desenvolvendo seu futebol. Para mim seria um prazer jogar ao lado do Roberto Carlos. A gente viu na capa do Lance que o Tião Fiel, torcedor fanático do Corinthians aqui do Lance, comemora hoje 4 anos de tabu, que hoje completa 4 anos da última vitória do São Paulo sobre o Corinthians. Ela aconteceu em 2007 e desde então o Corinthians não perdeu mais para o São Paulo. Passando um pouco do Corinthians para a página do Santos agora, que destaca o retorno do Elano à Vila Belmiro hoje à noite. Retorno ao eterno palco. O Santos volta ao estádio após 68 dias para tentar dar pontapé inicial em campanha para o Bido Paulista e título da Libertadores. O Santos joga hoje à noite contra o Noroeste na Vila Belmiro pelo Paulistão e na próxima terça-feira contra o Tátira em sua estreia na Copa Libertadores. Ontem teve um evento em Santos e o presidente Luiz Álvaro confirmou que o Ganso foi oferecido ao Corinthians. Dá só uma olhada. O investidor ofereceu os direitos econômicos que ele intensamente tem a respeito do passe do atleta. Parte desses direitos não são indiscutíveis, ele os adquiriu do próprio atleta e na parte que concerne ao Santos, nós estamos discutindo a validade desse contrato de aquisição. Então ele pode sair para vender a parte dele para quem ele quiser. Eu acho que o Ganso está insatisfeito porque ele está afastado dos gramados e está vendo o time bem e sabe que ele é importante e que está ansioso por voltar. Eu acho que na hora que o Ganso começar a tirar o seu talento do gramado, ele vai ficar feliz no Santos mais ainda. O destaque agora é para a edição carioca desta sexta-feira do Lance e a chamada é Voo para o Futuro. Flamengo voa até Nova Iguaçu e discute parceria com o clube local.
Lucha de olho em revelações do Carioca. Em campo, treinador testa o time com 3 zagueiros, chances para Ronaldo, Angelim e Jean. Esse então é o destaque da capa do Lance de hoje do Rio, trazendo as boas notícias para a torcida do Flamengo. Na página do Fla de hoje, decola parceiro, é o título com o Luxemburgo aqui dentro do helicóptero. Lucha tem dia agitado com direito a parceria e passeio de helicóptero pelo Rio de Janeiro. Luxemburgo então foi para Nova Iguaçu com a presidente do Flamengo, Patrícia Amorim, discutindo já parcerias e o futuro do clube. Da página do Flamengo, a gente passa para o Fluminense, que ainda repercute o empate na estreia da Libertadores. O Fluminense ainda não digeriu este empate em 2-2 com o Argentino Júnior. Funciona versus não funciona é o título da página do Flu. Estreia na Libertadores da tônica de 2011. Ataque é eficiente, mas falhas da defesa comprometem, já que na quarta-feira o ataque do Fluminense foi muito bem com o Rafael Moura, que marcou 2 gols de cabeça, mas a defesa vacilou, em especial o goleiro Diego Cavalieri, que foi vaiado pela torcida e disse que isso é uma situação nova em sua carreira. Não, foi a primeira vez, então foi uma situação nova na minha carreira. No Vasco, ontem foi dia de apresentação de reforço e a chamada do clube de hoje é Guerreiro na área. Leandro se apresenta ao Vasco livre de contusões e fala em resgatar o seu apelido. Tá aqui, esse é o destaque da página do Vasco de hoje no Lance e a gente acompanha como foi a apresentação do Leandro Guerreiro. Esta quinta-feira foi dia de apresentação na Colina. Leandro demorou, mas finalmente chegou a São Januário. Hoje estamos apresentando oficialmente o Leandro, veio por empréstimo junto ao Grêmio, até 31 de dezembro, uma opção de aquisição ao Vasco, só não foi apresentado oficialmente antes devido a alguns detalhes que ele tinha a resolver lá com o Clube Gaúcho. E o Meia já chegou cheio de moral com a diretoria. Para nós é motivo de satisfação porque também é um atleta que incorpora no nosso entendimento o espírito que hoje o Vasco exige. Quando perguntado qual posição ele prefere atuar, o ex-gremista se mostrou à disposição do treinador. Melhor para Ricardo Gomes. Eu me vejo como meio atacante, né? Acho que o Ricardo foi bem. Eu acho que é onde eu posso render mais. Claro que na medida que as coisas acontecem, na falta de alguns jogadores, a gente pode ajudar de uma outra forma. Depois de ver as primeiras palavras do Leandro Guerreiro como jogador do Vasco, a gente fica por aqui com o Lance na área desta sexta-feira. Você, internauta da TV Lance e também do Lancenet, clique no site e acompanhe todos os detalhes do jogo desta noite entre Santos e Noroeste e também da rodada do fim de semana dos campeonatos estaduais. A gente se vê na próxima terça-feira. Até lá!